Está no ar o programa Enfoques da Vida, um programa cujo objetivo é tratar de assuntos diversos. E hoje nós temos um convidado muito especial conosco, o Dr. Fábio Canella. Ele é psiquiatra e ele também é palestrante espírita, coordenador de grupos de estudos. Então tem uma bagagem assim muito grande para trazer várias informações para nós. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Eu que agradeço a oportunidade. Nós temos aí uma pergunta muito interessante. As pessoas em geral dizem que psiquiatra e psicólogo é coisa para doido, para maluco, né? E o que você pensa a respeito disso? É para doido, para maluco? Olha, isso aí existe uma... Vamos desmistificar aqui o que é loucura, né? Na realidade, quando a gente fala de doença psiquiátrica, nós estamos falando essencialmente de doença física. Mas como? Né? As pessoas pensam que existe uma coisa diferente nisso. Por que doença física? Porque na psiquiatria, academicamente, o tratamento ele é baseado no alcance de alterações bioquímicas do cérebro. Tanto que se a gente chegar uma pessoa que está depressiva, chorando, que muitos dizem que está louca, na realidade, se eu passar um remédio para ela, ela melhora. Então é uma doença física, não é uma doença de caráter, não é uma doença de personalidade, é um distúrbio físico. Os sintomas psiquiátricos são sintomas físicos, apesar de lembrarem sintomas psíquicos. Porque se uma tristeza melhora com remédio, nós não estamos alcançando a qualidade moral da pessoa. Nós estamos alcançando um efeito físico, que é um desajuste na bioquímica do cérebro. Uhum. Né? Então, é bom você ter feito essa pergunta para mim, porque entre a psiquiatria e a psicologia trata muito mais a pessoa, a dona do cérebro, se eu posso me fazer entender bem assim, e o psiquiatra trata o cérebro. Entendi. A psicologia vai tratar mais o comportamento. Isso aí é o emoção. Isso, é a dificuldade que a pessoa tem de lidar com as situações da vida. Uhum. Né? A fragilidade. E aí as questões, os porquês dessa fragilidade estão na criação dela, nas dificuldades que ela tem, e aí a abordagem da psicologia é uma coisa completamente diferente da abordagem psiquiátrica, porém a gente sabe que as dificuldades dessa relação com a vida, que a psicologia tem o objetivo de tratar, é que vão gerar na pessoa, dependendo dessa dificuldade de lidar com essas situações, desequilíbrios físicos. E aí, dentro desse porém, a gente pode colocar que a doença psiquiátrica poderia ser considerada uma doença psicossomática também. Uhum. Porque se a minha pressão aumenta, se eu fico muito nervoso por uma situação, se a minha digestão piora, como gastrite nervosa, diante de uma situação, é uma situação que eu não consigo lidar com ela e que repercute a nível físico. A nível cardiovascular é a pressão que sobe. A nível digestivo é a gastrite que acontece. A nível cerebral é o desarranjo metabólico que causa depressão, ansiedade. Certo. Entendeu? Existe diferença, obviamente, a gente vai discutir isso aqui, da tristeza depressiva e da tristeza humana, normal, natural. É interessante até você tocar nesse ponto, porque hoje em dia ficou vulgarmente falando, né, depressão, estou deprimido, quando na realidade a palavra depressão ela é fruto de uma doença mesmo, né, assim como quem toma um remédio, como você falou, para pressão alta, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio, e a pessoa que é deprimida mesmo, ela toma o remédio para ajudar ela, né, na doença depressão, né? Sim. Agora, você falar estou deprimido quando na realidade você está só num período de tristeza. É diferente, né? Sim, a gente consegue identificar bem a depressão, doença, quando existe um exagero. Uhum. Por exemplo, você perdeu uma pessoa muito querida na sua família. Óbvio que você vai ficar triste. Vai viver o luto?
Sim. né? Agora, se chega na sua frente uma pessoa falando, eu perdi minha mãe, é por isso que eu estou triste. Certo, está muito dentro do normal. Só que eu estou assim há 4 anos, 5 anos e não consigo fazer mais nada na minha vida. É lógico que eu coloquei um exagero aqui, mas é o excesso de tempo diante do fato ocorrido. O excesso de tempo diante do fato ocorrido. Ou seja, a pessoa está ali, vamos supor, há 2 meses sem vontade de sair de casa, sem vontade de conversar como antes conversava com as amigas, Isso. ou de repente gostava de ficar, passear no parque e agora já não passeia mais. Isso. Seria isso? Por causa de um fato que, por acaso, em 2 meses já seria o suficiente para ela ter melhorado a sua condição de luto ou de tristeza. Retomar a vida normalmente. Retomar a vida normalmente. E a outra situação de exagero seria você cair numa profunda tristeza por um fato que não mereceria tanto assim. Né? Ah, interessante. Entendeu? Então é um fato sério que leva a tristeza, muito tempo para se resolver, ou uma coisa pequena que não mereceria tanta tristeza e a pessoa fica. Entendi. Ou os casos que são aí hereditários e genéticos. Aquelas pacientes que chegam para você chorando e você pensa, você está passando por algum problema? Aí, pior que não. A minha família está ótima, a minha condição econômica não é das mais maravilhosas, mas não levaria ninguém a ficar triste como eu estou por causa disso. Não estou passando por nenhum problema, não tenho expectativas com medo de alguma coisa vir a acontecer. Doutor, eu estou chorando por quê? Entendeu? Interessante, Então, né? tem três aspectos da tristeza depressiva que são mais ou menos por aí. Agora, não é por isso que a gente vai falar que qualquer um que está chorando está depressivo, né? Pode estar por uma situação normal, como a gente colocou aqui. Existe algum exame físico, no caso, uma tomografia, alguma coisa onde detecte que a pessoa não produz uma serotonina, uma dopamina, ou a avaliação é só clínica mesmo? Acho que quem conseguiu um exame de sangue para detectar doença psiquiátrica ganha o prêmio Nobel de Medicina. Não existe. Não existe. Por enquanto, a avaliação é mesmo cara a cara, na conversa, na avaliação psíquica da pessoa, nas situações que ela está passando ou não está passando. E, doutor Fábio, nessa situação que você acabou de falar, nada dá uma razão, né, um motivo para essa pessoa ter essa tristeza profunda. Nós poderíamos, de repente, pensar que isso poderia ser uma influência espiritual, um espírito influenciando essa pessoa, ou ainda, de repente, algo que ela trouxe do passado e está eclodindo agora nesse momento por, vamos dizer, algum acontecimento que inconscientemente ela nem tenha percebido, porque há de ter uma razão, não? Sim, a razão está sempre na pessoa, né? Se a gente fosse pensar que qualquer espírito mais ignorante no mundo espiritual tivesse o poder de levar qualquer um à loucura, a humanidade estava perdida, né? Ele sempre consegue, desde que exista um plug para ele acoplar nessa pessoa, uma dificuldade que essa pessoa traz, ou de vidas passadas, ou de situações atuais em que ela teve dificuldade de saber lidar com elas. E aí a pessoa entra em um desespero, entra numa tristeza, numa euforia, porque aí a felicidade também, sem poder ser maduro com essa felicidade que de repente aparece na vida, também pode ser um plug para a espiritualidade inferior se aproveitar e levar pessoas aos exageros, né? Então não ela... é só a tristeza, né? Tanto que uma das grandes provas que a pessoa pode passar é a riqueza, a facilidade, a felicidade extrema. Eu até digo que um dos piores perigos que existem é a saúde com imaturidade. Saúde com imaturidade. Né? A doença, às vezes, pode ser a pior coisa que a pessoa está passando, mas é a salvação dela.
espiritualmente falando. Espiritualmente falando, porque daí limita ela a cometer coisas que se ela estivesse saudável, ela iria cometer excessos. Atualmente eu estou passando por tratando um paciente que ele tem uma psicopatia grave. Não que seja grave que ele se queixe, mas é um psicopata. Né? Não sabe o que é isso. Ele não sabe que é doente, não se aceita doente, mas que promove qualquer dificuldade desde que consiga os objetivos que ele quer. Uma pessoa super amável, super tranquila, mas que pode prejudicar muito para conseguir o que ele quer. No momento em que ele começa a ficar depressivo por alguma situação, e ele é uma pessoa humana, pode ficar depressivo apesar de ser um psicopata, eu cheguei à conclusão, né, eu cá comigo, né, que o momento em que ele cai em depressão e que ele pede ajuda é o momento de saúde, é o momento mais próximo de saúde que ele tem. É o momento que ele cai em si e não consegue lidar com isso. A gente trata, tira ele da depressão. Quando ele melhora da depressão, ele ora para os remédios, eu não preciso disso. E vai a vida continuando com os desequilíbrios que ele tem. Esse é o grande problema, né? É por isso que eu estou falando aqui, que às vezes a doença é o... Como é que eu posso dizer? É o momento de saúde que a pessoa tem na vida, né? Que é o momento mais próximo de saúde que a pessoa tem na vida para que ela possa poder melhorar a sua condição. Né? Só que o tratamento, às vezes, eu fico pensando assim, até que ponto não seria melhor deixar ela depressiva do que tratar ela e fazê-la voltar ao que era, né? Mas são casos e casos, né? Eu estou contando aqui um bem pontual, porque você me fez lembrar com essa pergunta aí, de que me fez pensar que a pergunta da tristeza também é uma condição de melhora, muito mais do que da felicidade e da riqueza. Muito interessante, porque é um freio, ela acaba sendo um freio, né? Sim, seria uma camisa de força biológica, vamos dizer assim. Olha só. Né? A gente coloca aquela camisa de força, camisa de contenção dentro de um hospital psiquiátrico para aqueles que perdem a razão, né? Mas a doença não deixa de ser uma camisa de força biológica, né? Impedindo que a pessoa continue nos erros que fazia. Nos excessos, né? Isso. E a euforia, então, seria, de certa forma, um estado de exagero. No caso, nós, vamos dizer, as pessoas ditas normais, entre aspas, né? Que tem uma linha de comportamento, de emoção, ela está estável, equilibrada. E, de repente, ela fica extremamente eufórica ou, o contrário, extremamente triste, né? Como que nós vamos enxergar a nós mesmos? Como que nós vamos sair dessa euforia? Como você acabou de colocar, esse seu paciente, graças que buscou ajuda, né? Que está buscando ajuda. Sim. Que se deu conta de si mesmo, né? Então, qual seria a maneira de nós identificarmos se eu estou num extremo ou outro e buscar ajuda? Tudo é o exagero, né? Aqui você está referindo muito que é uma doença muito comum, a bipolaridade, que tem esses exageros de euforia e de depressão profunda. Euforia extrema e depressão profunda. Na realidade, a doença bipolar, o paciente sempre procura um médico quando ele está muito triste. E aí você tem que pesquisar se ele tem momentos de euforia. Dificilmente a pessoa, quando está eufórica, se sentindo a Mulher Maravilha ou então o Super-Homem, dificilmente ele vai achar que está com algum problema. Então, provavelmente você nunca vai ver um paciente eufórico ou então feliz, achando que a sua felicidade está muito boa, que a sua vida está muito boa, buscando um médico porque acha que está sendo exagerado demais. A não ser que a euforia chegue ao nível do delírio. Né? Que eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito agradável, eu acho que eu sou Jesus Cristo. Porque tem gente que chega a esse nível. Chega no consultório e acha que é Jesus. Não.
Estou falando... Tô dando exemplo. Dando exemplos, né? Uhum. São pessoas que se acham, assim, muito espíritos iluminados quando chegam no momento de euforia, né? Quer dizer, existe a hipertimia, que o pessoal chama, né? Que é uma alteração do humor, que a pessoa se sente muito bem, que na realidade seria o ideal que todo mundo deveria sentir, né? Se sente muito bem, agradável, bate-papo, conversa, mas está além do normal que ela é. Ou então a euforia, que ultrapassa isso, que a pessoa acha que pode fazer tudo, aí passa a fazer compulsão por compras, acha que pode comprar tudo, acha que pode fazer isso, 1000 planos, faz isso, faz aquilo, e depois, quando sai do período, vê o prejuízo que causou no cartão de crédito, né? E busca, aí começa a cair em depressão, depressão profunda, e a depressão profunda do bipolar é muito profunda, que pode levar até ao suicídio. Bem intenso mesmo. São depressões bem intensas, semelhantes à doença depressiva, né? Depressiva maior, que é uma depressão bem intensa, que pode levar a esses pensamentos também. Porque existe diferença de transtorno depressivo, depressão da doença depressiva e a depressão da doença bipolar. Inclusive, 3 situações, então. A depressão da doença depressiva A depressão. e a depressão da doença bipolar. E a depressão da doença bipolar. São Entendi. comportamentos diferentes. O que muitas pessoas têm dúvida, e eu particularmente tenho também, essa alteração de humor do bipolar é durante o mesmo dia que ele tem várias alterações, ou ele fica, vamos supor, uma semana eufórico e depois uma semana deprimido. Isso aí você está falando de ciclagem, né? Os ciclos de euforia e depressão. Isso é muito variado. Varia. Pode ficar, às vezes, meses num processo de euforia, às vezes meses num processo de depressão, e às vezes pode ser o que o pessoal chama de bipolaridade mista, que é uma confusão. O paciente entra sorrindo no teu consultório, durante a consulta está chorando, e daqui a pouco sai sorrindo, conta uma piada, daqui a pouco lembra de uma coisa, está chorando no consultório. É uma confusão que ele se desespera porque ele não sabe o que sente, não sabe como se comporta. Não deve ser fácil, né? É uma coisa que realmente incomoda bastante. Então, mas assim, doutor, qual seria, vamos dizer assim, um check-up, fazer um check-up, uma receita para a gente identificar, eu sou bipolar, ou a própria pessoa não vai saber que ela é bipolar. Quando que é o momento de se buscar um psiquiatra? Olha, muita gente procura um médico só quando está com dor, né? A gente estava comentando aqui, antes da gente começar a nossa entrevista, sobre o check-up, não é isso? Aí a gente está falando sobre check-up físico. Ninguém vai num psiquiatra para fazer um check-up mental, ou num psicólogo para fazer um check-up. Sempre se procura o psiquiatra ou o psicólogo quando está se passando por algum problema. Você procuraria um psicólogo se você está ótima? Não. Né? Pois é. Então existe assim uma grande dificuldade de você colocar essa avaliação psiquiátrica ou psicológica num check-up. Geralmente as pessoas procuram só quando estão tendo alguma dificuldade. Como, por exemplo, aquela expressão, estou a ponto de enlouquecer. Aí é a hora de buscar uma ajuda. Porque o check-up ele só merece existir porque quando você faz ele, aparece alguma alteração no exame de sangue que pode dar uma suspeita de alguma coisa que está prestes a acontecer e que você não está percebendo. Né? Na doença psiquiátrica ou no transtorno psicológico, a pessoa, o que pode estar acontecendo e está prestes a alguma coisa a vir a acontecer é quando a pessoa já está se sentindo alguma coisa. Aí busca ajuda, né? É difícil você colocar um controle de check-up dentro de uma avaliação psiquiátrica ou psicológica. Pelo menos, a meu ver, é isso. Talvez, dependendo se tiver algum exame mais para frente que faça a pessoa passar por alguma suspeita de doença psiquiátrica ou transtorno psicológico. Mas isso também é muito pessoal, né? Tem gente que passa pelos problemas com muita facilidade, outros que passam pelos problemas com mais desespero e ansiedade. E para umas
a necessidade de uma avaliação existe, para outras não. Então o check-up, nesse sentido, é difícil de você colocar ele em pauta e trazer algum benefício, e mostrar que ele tem algum benefício para isso. E nós sabemos, né, que na psicologia, na psicanálise, os psicólogos, eles tratam muito o paciente resgatando o que ele viveu na infância, que seriam as memórias afetivas. Uma esquizofrenia, uma psicopatia, um transtorno, né, de ordem mental mesmo, na área da psiquiatria, como o doutor colocou para nós desde o início, que é uma coisa bem física, os fatores socioeconômicos, ou que a criança sofre, por exemplo, um abuso sexual na infância, pode levar ela a desenvolver uma esquizofrenia, ou ela já nasce esquizofrênica, já nasce com transtorno. O que eu quero dizer, um psicopata, ele pode desenvolver a psicopatia ou a sociopatia, a bipolaridade, em função do que ele viveu na infância? Olha, tudo é propensão, né, em que o espírito traz na sua vida. Você pode ver pessoas que passam por extremas dificuldades, não só sociais, como familiares também, de relacionamento, e conseguem ser a ovelha branca da família. Né? Consegue se desenvolver muito bem e sem problema nenhum. Outros não. Outros já trazem uma fragilidade para conseguir lidar bem com essas situações. Né? E da mesma forma, uma família muito bem estruturada economicamente e moralmente, vem uma ovelha negra da família. Né? Um espírito que nasce ali com uma necessidade de ser auxiliado pela família que ele está encontrando. E esse sim, porque o espírito, quando vem, ele molda na sua condição genética, cromossomial, vamos dizer assim, o facilitador de uma doença ou outra aparecer. Né? Tanto que a doença hereditária não é uma doença de certeza, é uma doença de probabilidade. Né? Às vezes uma mesma família tem 2 filhos, um vem com uma doença grave e o outro não vem com nenhuma doença, e os 2 têm a mesma carga hereditária. O mesmo código genético. Pois é, né? Então, existe aí uma propensão do espírito que vem. E a gente não pode colocar... É lógico que existem os facilitadores. Né? Se você tem uma pessoa que tem uma propensão a ter uma doença e recebe, às vezes, todo o carinho, toda a atenção, todo o afago, todo o suporte que ela pode ter, ela talvez possa ter essa doença, mas uma condição mais aceitável, mais tranquila de se tratar. Né? Ela mesmo pode ter, na sua criação, ter adquirido uma condição mais sociável e moral e pessoal para poder lidar com aquela doença que veio. Né? Agora, imagina a pessoa que vem com uma doença e encontra toda uma desestrutura na família, todo um prejuízo, sem amor, sem carinho, sem atenção. Ela vai ter uma revolta daquilo tudo, e essa revolta, junto com a doença, vai fazer com que tudo se torne mais difícil. Quando a diferença do equilíbrio, o afago, o carinho, a atenção, vai fazer com que ela desenvolva uma segurança, um apoio moral e conquiste um pouco disso também. E essa conquista dele com a doença que ele veio, ele consiga lidar melhor com ela. Nós vemos, né, como o espiritismo, nesse caso, ele esclarece e consola. Porque dentro dessa perspectiva de que o espírito que molda o seu perispírito, ou seja, o espírito é que já traz o distúrbio, né? Sim. E para quem, né, até na sua própria área, os pesquisadores, como que eles, né, conseguiriam explicar um filho de uma mesma família, o mesmo código genético, uma mesma hereditariedade, e um desenvolve a doença e o outro não, né? Isso aí é azar, meu filho. Pois é, azar, meu filho, porque nós temos uma compreensão muito maior, né? É a probabilidade, né? Que você vem com
com a probabilidade de receber esse gene e o outro não. Na realidade, os dois têm, só que a condição espiritual faz ele se expressar e a condição espiritual do outro impede daquele gene de doença se expressar. Entendeu? Não precisa passar por aquilo. E eu não estou nem dizendo que a doença veio como uma punição, né? Porque não existe essa palavra no Código Divino, né? Sem dúvida. A doença vem como aquilo que a gente estava conversando agora há pouco aqui, como uma oportunidade de restringir aquela pessoa de poder continuar no erro que cometia antes. Um freio, né? Um freio. Um freio abençoado. A gente não vê assim na hora que está com a dor. Não, né? de forma alguma. Mas é importante a gente ter essa noção, porque a doutrina espírita não se chama consoladora à toa, né? Porque quando a gente sabe que existe um porquê daquilo tudo que a gente está passando, a gente passa por ela de uma forma diferente. E interessante a gente também analisar, no caso, os pais, né, que recebem esse espírito com um grau grave, como é uma psicopatia, né? Como que os pais lidam, né, com essa situação, como você colocou. Aquele que recebe amor, acolhimento, carinho, ele vai lidar muito melhor com a doença, né? E o outro não. Mas a gente vê o papel, né, importante da paternidade, né? Sim, a responsabilidade de você vir no planejamento de ser pai e mãe é de extrema importância. Incrível, né? Como é fundamental. É um filho de Deus que estão colocando nas suas mãos. Né? E você está sendo responsável por ele e talvez o responsável pela dificuldade que ele está apresentando. Porque você talvez tenha sido a causa do desequilíbrio dele. Né? E a vida te dá a oportunidade de você corrigir a falha que você ofereceu a um irmão. Então a gente tem que fazer muitos prós e contras às nossas reações, aos nossos pensamentos, às nossas queixas, né? Botar tudo na pauta, e a doutrina espírita nos auxilia muito a questionar os nossos sentimentos. Nem sempre é agradável isso não, sabe? Mas a gente sabendo que está ali por alguma missão e há necessidade, é importante a gente saber disso, porque tem muita gente que foge. Né? Deixa aquela responsabilidade de lado, não dá atenção e cria mais compromissos ainda com aquele espírito. E vai ter que reparar, mesmo que seja com a vida, mas vai ter que reparar. Né? Isso, não necessariamente com a mesma pessoa, mas com a vida. Você falou ótimo, né? Porque quando eu machuco a humanidade, eu não venho com o compromisso de ser machucado pela humanidade. Exatamente. Né? Eu venho com o compromisso de assumir uma atitude em que eu corrija o meu desequilíbrio com a vida, com a humanidade. Por exemplo, eu sou psiquiatra. Quem sabe eu não levei à loucura uma porção de gente? E agora tem oportunidade Graças a Deus eu não vim como um louco para restringir meus erros passados, mas eu vim para poder corrigir talvez aqueles que eu levei à loucura, né? Exatamente. Então, o meu diploma não seria um requisito que me colocasse bem na sociedade, talvez, mas que me mostrasse os desequilíbrios que eu já tenha feito, né? Mas por aí, né? Você está brincando aqui, a gente não pode saber se é isso, ou se é pior, ou se é melhor. Mas a doutrina espírita colabora bastante para a gente poder colocar outros pontos de vista que senão os benefícios materiais que a gente tem. E eu tenho uma pergunta assim que eu acho assim que muitos têm também essa pergunta. Vamos supor, eu estou lá na casa espírita, recebo uma pessoa que ela diz que está vendo coisas, está vendo vultos, ouvindo vozes, e nós, enquanto trabalhadores espíritas, não podemos dizer isso é mediunidade ou isso é algum problema psicótico, né? E agora, no seu consultório, Dr. Fábio, como que você lida sendo espírita, psiquiatra espírita? É fácil ou é difícil de avaliar? O paciente chega para você e diz: estou vendo pessoas, estou ouvindo vozes, estou enlouquecendo. Como saber se
ele é um médium, audiente, vidente, ou se é um problema, né, um transtorno mental. Sim. Falando primeiro de psicose, a gente está falando de alucinações visuais, alucinações auditivas. Na doença psiquiátrica, esses sintomas, eles acontecem. Porém, eles não são os primeiros sintomas a aparecerem numa doença psiquiátrica. Por exemplo, eu estou começando a ficar depressivo, triste, estou começando a ficar desanimado e começo a ver coisas, a escutar vozes. Não costuma ser assim. A doença psiquiátrica, a ponto de levar a doença psicótica, aos sintomas psicóticos, geralmente esses sintomas são numa fase mais avançada da doença. Uma ansiedade muito grave, a pessoa começa a ter um sintoma psicótico. Uma depressão muito grave, a pessoa começa a ter um problema psicótico. Então, esses sintomas não são só de esquizofrenia. As pessoas pensam que quando está vendo coisas, escutando vozes, é esquizofrênico. Não. A doença depressiva, quando muito intensa, pode causar esses sintomas. A doença bipolar pode causar esses sintomas. A esquizofrenia pode causar esses sintomas. Agora, quando a pessoa chega, como eu tenho alguns pacientes meus, né, e eu não posso, porque às vezes não são espíritas, são evangélicos, não desmerecendo, mas que existe preconceito tanto de um quanto de outro, né, de várias doenças. A gente não está aqui querendo tocar nesse assunto, porque eu acho que não vale. A gente tem que respeitar, né, o que cada um acredita. Mas as pessoas chegam, às vezes, sem nenhum sintoma psiquiátrico, além de estou escutando vozes. Estou vendo coisas de vez em quando em casa. Né? Ora, se a gente começar a procurar na sociedade pessoas que veem algum vulto em casa, de um parente que faleceu e viu ele em casa na hora do falecimento dele, e ficou sabendo que ele morreu, não por notícia, mas porque viu e ouviu falar. Quantas histórias dessas, né? Sociais e familiares a gente não tem nesse sentido? Muitas. Né? E isso é mediunidade? Todos nós somos médiuns, em níveis diferentes de intensidade, né? A ponto de ir para uma reunião mediúnica para dar passividade verbal, psicográfica, visual, ou não. Mas quando existe assim uma só percepção de visão, só percepção de audição, a gente pode até colocar isso aí como se fosse uma sensibilidade da vida espiritual, uma sensibilidade anímica. É um sentido anímico para se perceber a vida espiritual. Ou seja, a pessoa percebe que tem um espírito, tem uma sensação, ou ela ouve mesmo, ou vê, como você falou, um ente querido, ou não necessariamente um ente querido. Isso. E às vezes, eventualmente, às vezes com grande quantidade, o que aconteceu com o Divaldo, o que aconteceu com o Chico, ele via toda hora, né? Então existe aí uma mediunidade para ser trabalhada. Agora, existe aquelas que aparecem de vez em quando, né? E às vezes aparecem vozes que incomodam, e as pessoas às vezes acham que só porque estão vendo e só porque estão ouvindo já estão prontas para ir para uma reunião mediúnica, e isso é um completo erro de pensar dessa forma. Sim. Porque às vezes você vai procura uma casa espírita por causa dessas percepções que estão te incomodando, e o próprio estudo da doutrina espírita te equilibra e você para de ouvir. Perfeitamente. E você para de escutar. Né? Então a doutrina espírita equilibra aquilo que está no momento em desequilíbrio e que está te prejudicando. E não necessariamente é para você desenvolver um trabalho mediúnico. Isso aí com o tempo se percebe. Com o tempo de estudo. Não é porque chegou na casa espírita assim, vá para a reunião mediúnica para desenvolver a tua mediunidade, meu filho. Sim, não é isso, pode prejudicar ele, né? Pode. Porque se ele entra em contato com o que pior do que ele está vendo, sem um preparo de compreensão, aí danou-se tudo.
para ele e para a equipe que trabalha ali. Ele vai ficar confuso, né? Porque não tem o conhecimento. Isso aí, o conhecimento é fundamental. Então, às vezes, tendo conhecimento e se moralizando, se equilibrando, você sai da sintonia daquele que está te perturbando. Sem necessidade de participar de um trabalho mediúnico. Isso, e quando existe essa necessidade de participar do trabalho mediúnico, a gente percebe com o tempo, né? Que tá tudo bem, tá equilibrado, tá no estudo, tá participando, tá levando a sério o trabalho espírita na casa em que começou a frequentar e vem percebendo mensagens, vem vendo coisas. A coisa é diferente, dá para perceber isso, né? E vem o convite, por incrível que possa parecer, né? Diferente de você estar num atendimento fraterno na casa espírita, chega uma pessoa falando que está vendo e ouvindo e chama para a reunião mediúnica. É diferente. Imagine. Agora, entra para a casa espírita, começa a estudar, começa a se equilibrar, as vozes no início desaparecem, não estão mais incomodando. Aí, ao longo do estudo, elas começam a aparecer dando pontuações interessantes. E você vai vendo coisas. Aí a gente vê a seriedade da pessoa no estudo, o equilíbrio moral da pessoa durante o dia a dia da vida dela, né? As questões em que ela coloca num grupo de estudo, que a gente vai percebendo a condição de equilíbrio do conhecimento da doutrina espírita. Tá bem diferente a situação. Comprometimento, né? O comprometimento. Aí você começa a entender e perceber que, agora a gente pode pensar em fazer isso, né? Para educar a mediunidade, para educar, né? E, doutor Fábio, 2 perguntas em uma, a respeito da pandemia. Isso criou traumas em certas pessoas, um medo da morte, né, em outras, e aumentou o número de pessoas em busca de um auxílio psiquiatra em função da pandemia? Aumentou isso bastante a ansiedade, aumentou, né? Nossa, a ansiedade cresceu. A gente poderia até dizer que a ansiedade, junto com depressão, está sendo a pandemia que o mundo está tendo agora. É uma quantidade tão grande que dá vontade até de você fazer já uma porção de receita para a ansiedade e deixar do teu lado para você só ir distribuindo. Nossa, tanta gente mesmo. Assim, a gente poderia falar assim que uns 90% do atendimento psiquiátrico nos consultórios hoje em dia, a pessoa já vem com algum grau de ansiedade e depressão. Muita. É importante falar que tem muita gente também que vem com pensamentos que tem TDA, né, déficit de atenção, mas que na realidade é tudo consequência de ansiedade e outros desequilíbrios, né? Porque hoje está uma corrida atrás de medicamentos de transtorno de déficit de atenção, né, para melhorar a atenção, e na realidade não é. A gente consegue identificar quando é o que não é, mas a ansiedade cria sintomas de dificuldade de atenção, porque quem é que alguém ansioso consegue oferecer atenção a alguma coisa? Né? Então não consegue. E aí existe assim, a gente tem que explicar, orientar isso durante a consulta e saber como tratar e seguir isso, o acompanhamento do paciente. E que tipo de trauma que deixou em algumas pessoas a pandemia? Olha, o trauma tem vários, né? Desde do desencarne de parentes próximos, né? Do desencarne de amigos, do medo. Eu tenho um paciente que eu acho que eu estaria também do outro lado da mesa de um psiquiatra se eu tivesse passado pelo que ele passou. É mesmo? Ele ficou internado na UTI, entubado, vendo várias pessoas ao lado dele desencarnarem. Olha, que incrível, que experiência dele. Experiência horrível, né? Porque ele estava quando é que da próxima vai ser eu, né? Sim. E aquela angústia, né? Aquele desespero, né? Que a falta de ar acontecendo e ele com aquele tubo, o aparelho ciclando do lado dele e as pessoas ao lado morrendo.
Quer dizer, quem não ficaria perturbado numa situação dessa, ou então com uma grande expectativa? A gente pode se dizer... Ele estava lúcido. Ele estava acordado. Eu entendi que era um EQM, uma experiência de quase morte. Não, ele estava acordado na cama da UTI, entubado, e só vendo a movimentação de pessoas morrendo ao lado dele. Horrível. Né? Aí tiveram que sedar ele um pouco, né? Mas essa sedação não fica 24 horas por dia, né? Ele vê as coisas acontecerem. É uma situação meio complicada. A gente pode dizer que a espírita, se estivesse numa situação dele, a minha compreensão do mundo espiritual me deixaria mais tranquilo naquele momento. A gente nunca sabe. A gente não sabe. Né? Porque quando a gente está passando pela situação, a coisa é bem diferente. Né? Até porque nós somos espíritos de planetinha de prova e expiação. Né? Sim. A gente pode conhecer, mas ainda não é. Temos muito chão pela frente ainda. A gente tem muito para ser ainda, né? E para conseguir, né, vamos dizer, essa saúde mental, esse equilíbrio, quais seriam as dicas que você daria para você ter assim um mínimo de equilíbrio, para não ter essa ansiedade, para evitar a depressão? Quais seriam as suas dicas, os seus conselhos para nós, nosso ouvinte? Olha, eu como sou espírita, eu vou puxar a sardinha para minha rede, né? Eu sempre, quando eu estou passando por alguma dificuldade na vida, é lógico que isso não me vai fazer pular de alegria, né? Mas eu sempre coloco que Deus é justo e bom. Né? Que tudo na vida existe um motivo de estar acontecendo e que nada foge à sua lei. Porque se alguma coisa estivesse fugindo à sua lei, nós estaríamos derrogando a lei divina. E isso é praticamente impossível, porque a gente estaria colocando que alguma coisa está fugindo da vontade de Deus. Então, a gente pode não compreender, a gente pode não aceitar, a gente pode ficar muito chateado, a gente pode ter lágrimas rolando por causa disso. Né? Como lágrimas rolaram de Jesus na hora que ele ia se entregar aos policiais do templo, né? Um que ele pediu a Deus: afastai de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Isso é um grande exemplo, né, que ele nos deu para a gente fazer a mesma coisa, né? Existe a importância para mim de estar passando por isso. E que, apesar de doer, eu tenho que seguir adiante, porque, de alguma forma, essa situação difícil está me promovendo espiritualmente. Eu posso estar não compreendendo no momento, mas se eu seguir adiante com fé, com tranquilidade, com equilíbrio, com perseverança, sem descambar para os prejuízos, que prejuízos são esses? Se eu estou passando por alguma dificuldade econômica, eu enganar alguém. Se alguma pessoa que estiver me prejudicando, eu matar essa pessoa. Sim. Né? Se eu estiver sentindo alguma dificuldade econômica, eu roubar. E o pior prejuízo de todos é que se eu não estiver entendendo porque eu estou passando por essa situação, eu me matar. Que é o extremo mesmo. Que é o extremo, né? Então, a dica que eu dou é que a gente sempre coloque essa questão na frente. Deus é justo e bom. E o filho, às vezes, não compreende o castigo que o pai está colocando, e ele fica até muito emburrado com isso. Mas é para o bem dele. Deus... Né? É o grande educador, na verdade, né? E quando nós nos colocamos nessa posição de educandos, que é a sua dica, né? Então, eu estou sendo educado, né? Porque tudo tem realmente uma razão de ser. Toda a dor, o sofrimento que nós estamos passando, nós sabemos que é colheita, né? Somos os arquitetos do nosso destino. Então, essa sua dica é uma dica de ouro mesmo, né? A gente é cúmplice das nossas dores. Cúmplices. Né? Nós somos os causadores. Não existe dor que eu tenha, que eu passe, que eu não tenha um dedo no motivo dela estar existindo. E daí colocar sempre a culpa no outro é um grave erro, né? O outro pode ter sido até o vetor, né? Mas que o escândalo é necessário. Né?
Mas se esse ai daquele por quem venha o escândalo. Ele fez a sua parte, mas eu não sofreria se eu não tivesse a minha parte a ser aceita, né? É como se fosse o obsessor, né? O obsessor incomoda em mim, mas se eu não permitir, a obsessão não acontece. É verdade. Né? Então, toda dificuldade ela tem uma questão pessoal e de cumplicidade da pessoa que está passando por aquela dor. Né? E é a salvação dela. Né? Não estou aqui querendo dar uma aula de masoquismo, né? Porque a situação do espírita é compreender a dor quando ela aparece e não ficar pulando de alegria porque está com dor. Ou porque está com uma infelicidade qualquer. É bem diferente, né? É bem diferente. Porque o masoquista, ele sente prazer, né? Dor. Ele procura a dor. Né? Ele procura a dor. Ou então sente prazer quando ela aparece. Sente prazer. Mas a doutrina espírita faz a gente compreender essa situação. É porque, na realidade, sabe, Denise, a gente interpreta a vida ainda muito com os nossos olhos do egoísmo, os nossos olhos da vaidade, os nossos olhos do orgulho. Por exemplo, eu sofro, eu choro quando o meu egoísmo é contrariado. Eu sofro, eu choro quando a minha vaidade é contrariada. Então a gente só sofre porque nós temos vícios morais. Se alguma coisa me impedir de ter aquilo que eu tanto quero, e eu não sou um cara egoísta, eu não sou um cara orgulhoso, aquilo não vai me fazer mal. Não vai. Entendeu? Porque nós estaremos num nível acima daquilo, justamente por compreendermos, né? Pois é. Aí eu coloco assim, imagina que você é chicoteada, é cuspida, te colocam uma coroa de espinhos, te crucificam numa cruz. Se fosse a mim que estivessem fazendo isso, talvez estivesse passando 1000 projetos de vingança e de raiva. Mas teve uma pessoa que mostrou pra gente o que a gente deve fazer. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Está muito longe da gente responder dessa forma ainda. É verdade. Mas eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando a gente não tiver esses vícios morais dentro da gente, a nossa reação não vai ser uma reação de vingança, não vai ser uma reação de ódio, vai ser uma reação de talvez não compreensão de por que ele não está, por que ele está fazendo isso. Pai, perdoa só. Essa semana ou semana passada, eu escutei um podcast numa coisinha do Face, um período curtinho, que estava falando que numa cidade da Europa existe uma passagem do metrô onde as pessoas compram um ticket, passam no metrô e passam adiante. E tem uma outra que não precisa de ticket nenhum. Tá. Aí a pessoa chegou e perguntou assim, mas por que não precisa de ticket nenhum? Não, é porque às vezes a pessoa esquece o seu dinheiro, está com alguma dificuldade econômica e passa por aqui. A pessoa disse, deixa eu perguntar direito uma coisa para você. E se eu tiver o dinheiro e eu não quiser pagar e passar por aqui? Aí a fiscal do metrô perguntou assim, mas por que você faria isso? Nossa, que incrível a consciência dessa população. Né? Por que você faria isso? Por que você faria isso? Estava fora da capacidade dela entender que existe uma pessoa que poderia ser tão perversa, socialmente falando, para passar por ali tendo capacidade de poder pagar a passagem. Fosse aqui, me desculpe, mas a maioria dos brasileiros iriam passar direto lá. Pois é, então a gente tem que entender que a gente tem as nossas responsabilidades. Temos. E o nível de consciência nesse caso, ele é grande, né? De você saber que você tem o dinheiro, no caso assim, o inverso, né? A pessoa que ela falou, por que você faria isso, né? Sim. É o nível de consciência, né, da pessoa. Ela tem a responsabilidade
de que se ela tem o dinheiro, ela vai pagar Pois e é. vai passar. E o contrário, me esqueci. Aí, Aí a pessoa passa por ali até constrangida, né? constrangida, é verdade. De Eu tô sem dinheiro hoje, eu me esqueci do ticket. Olha, gente, desculpa, mas... E as terapias alternativas, como, por exemplo, reiki, acupuntura, homeopatia, elas auxiliam num caso de esquizofrenia, de psicopatia, ou nesses casos, né, mais graves, ela não atende? Olha... Em geral, né? As terapias em geral, assim. Tratar esses casos com terapia alternativa realmente é difícil, né? Pelo menos no meu ponto de vista psiquiátrico, você não está falando com nenhum especialista em outras áreas de terapias alternativas. Mas é difícil, né? Se fosse fácil ou então alcançasse o mesmo número de resposta positiva que a psiquiatria alcança, elas também estariam bem desenvolvidas em relação a isso e sendo buscadas com bastante regularidade. Mas eu gostaria de colocar um outro ponto de vista dentro dessa abordagem que você colocou, Denise, que em relação a terapias alternativas, né? Se isso, todas as terapias ajudam o espírito. A gente está falando aqui de cura do corpo, né? Cirurgia espiritual não é uma cirurgia no espírito. Uhum. É uma cirurgia, talvez, no corpo espiritual, mas não é na personalidade espiritual. O equilíbrio através do remédio, seja ele bisturi, xarope, comprimido do corpo físico, de ervas ou de bolinhas ou gotas de homeopatia, elas são uma melhora focada na doença física, seja ela em que nível ela estiver, a nível material, a nível perispiritual. A gente não pode confundir que a melhora da doença física está me melhorando como pessoa. Uhum. Aliviar a dor é muito bom, mas a gente tem que saber que se a causa da dor foi resolvida e a causa da dor não está, por mais fisiologicamente explicável, no corpo físico. Uhum. Porque a causa da dor está em por que a alteração fisiológica acontece. E isso está no espírito. Então você pode procurar todas as 1000 medicinas alternativas em que consiga te melhorar e te trazer a saúde o mais próximo da saúde possível, mas se você não melhorar a tua parte moral e espiritual, aquilo tende a voltar. Entendi. Né? É a imposição das mãos de Jesus e o vai e não peques mais. Uhum. Na realidade, a medicina faz isso, né? A medicina te cura, te melhora com um bisturi, te arranca o que está errado, te dá o xarope que alivia a tosse, mas o médico te dá as orientações, né? É o vai e não peques mais que o médico fala, né? Onde o pecado está nos hábitos de vida errados da pessoa, né? Em que se continuar naqueles hábitos, o problema volta. Né? Então, a cura verdadeira é sempre responsabilidade da pessoa. Não é responsabilidade do bisturi, do comprimido, ou do seja lá o que for. Quem dera fosse, né? Seria bem tranquilo, eu vou tomar um comprimidinho aqui, Denise, porque eu quero evoluir espiritualmente. Tomar um comprimido para o meu egoísmo, tomar um comprimido para o orgulho. Um comprimido, um antidepressivo, mas um pró-moral. E aí a gente vê que o esforço de cada um mesmo, né? Isso é fundamental. Em se curar, em manter uma saúde mental equilibrada. Se não tiver esse esforço pessoal, não é nem Jesus que te levante. Nem Jesus mesmo. Ele pode te levantar de uma perna atrofiada, mas espiritualmente, só você. Ele pode oferecer. É que nem o pai, né? O pai oferece
O caderno, lápis, borracha, uniforme, matricula num colégio, a única coisa que o pai não pode fazer é estudar pelo filho. Mas as ofertas e tudo que o filho pode precisar, ele dá. É o que a vida nos oferece. Tudo a vida nos oferece. A gente que tem que fazer a nossa parte. Dr. Fábio, nós então agradecemos pela sua contribuição hoje, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. E antes de nós passarmos a palavra final, queremos pedir que você curta, compartilhe, muito importante que compartilhe essa mensagem que pode ajudar e salvar muitas pessoas ouvindo todos esses conselhos do Dr. Fábio. Dr. Fábio, qual é a sua mensagem final para nós, os seus conselhos para nós mantermos então essa saúde, né, mental? A medicina, seja qual especialidade você estiver procurando, no caso aqui a psiquiatria, a medicina não salva vidas. A medicina salva corpos. Quem salva a vida é você. Isso numa questão filosófica muito mais profunda, né? Então, se a gente estiver fazendo uma brincadeira aqui, que a gente costuma colocar, o neurologista trata o cérebro, trata o hardware, o psiquiatra trata o software e o psicólogo trata o dono do computador. Né? Então, a gente tem que valorizar muito a psicologia, porque buscar as dificuldades pessoais de lidar com a vida, saber por quê. Você vai entender muito mais sobre você quando você entender por que você não está sabendo lidar com essa situação. E isso não tem a ver com remédio, bisturi, comprimido, seja ele qual for. Tem a ver com perceber-se, compreender-se, autodescobrir-se. Sabe que na realidade esse processo de autodescobrimento é um processo de autodecepção. Porque você vai descobrir uma porção de coisa que está errada em você e você não percebia. Você pensava que era a última bolacha do pacote, que a gente costuma brincar, e não é. E é um choque, né? Quando você percebe aquela tua sombra que você não queria acreditar que tinha. E é por isso que a terapia, às vezes, quando está dando certo, ela faz chorar, né? Exatamente. Quando você está começando a perceber quais são os seus erros, as suas dificuldades, e aí a terapia começa a incomodar, começa a dar certo quando começa a incomodar. Tá ótimo, então muito obrigada. Obrigada a você, ouvinte, telespectador. Esperamos que você esteja gostando do nosso programa e até a próxima.